Olá, senhoras e senhores! Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre números racionais, verificando agora como transformar um número decimal em fração. Para isso, vamos utilizar o exemplo da página 53, número 6, que você pode acompanhar pela descrição do vídeo, ok? A ideia aqui é transformar esse número decimal em uma fração irredutível, ok? Para falar de fração irredutível, é necessário falar sobre frações equivalentes, tá bom? Então, antes de resolver frações equivalentes, vem comigo. Imagine que a gente tenha a fração 18/36, que foi uma fração que nós já trabalhamos lá anteriormente. Repare que essa fração ela tem dois números pares, par no numerador e par no denominador. Isso significa que eu posso dividir o 18 por 2, por exemplo. Só que se eu divido por 2 no numerador, eu sou obrigado a fazer a mesma coisa no denominador. O que é feito embaixo é feito em cima. O que é feito em cima é feito embaixo. Sempre assim, ok? Esse processo se chama simplificar uma fração. Dessa maneira, a gente consegue dividir, ficaremos com 9 sobre 18. Beleza? Então, reparem que ainda é possível dividir, só que agora é possível dividir por 3. E aí nós vamos ficar com 3/6. E, de novo, conseguimos simplificar por 3. Então, a fração que era 18/36, ela passa a ser agora meio, como nós vimos no último vídeo. Então, se você estava com alguma dúvida naquele momento, agora é a hora de tirar essa dúvida, tá? Por que eu posso dizer que 18/36 é meio? Porque se eu simplifico essa fração, eu chego nessa outra que é meio, tá bom? Esse processo se chama simplificar, tá? Então, aqui nós simplificamos. Processo de simplificar. Tudo bem? Reparem que nós temos aqui no meio sinal de igual, um sinal de igual, sinal de igual, sinal de igual. O que significa isso? Significa que se eu dividir o 18 pelo 36, eu vou obter o mesmo resultado que 9 dividido por 18, que vou obter o mesmo resultado que 3 dividido por 6, que é o mesmo resultado de 1 dividido por 2, que nós já vimos que vale 0,5. Logo, se essas frações apresentam o mesmo resultado, elas serão chamadas de frações equivalentes. Então, anota aí, fração equivalente são aquelas que apresentam os mesmos resultados. Tudo bem? Então, a fração 18/36 é equivalente a meio, porque ambos geram um resultado 0,5. no mesmo resultado. Tudo bem? Então, isso são frações equivalentes. Agora, o que é uma fração irredutível? Irredutível significa que não é possível reduzir mais. Então, me acompanha. De 18 para 9, eu reduzi essa fração, porque eu tornei os números menores, mais simples. Então, esse 18 se tornou 9. Assim como o 36 se tornou 18. Dessa maneira, os números diminuíram, eu reduzi. Olha lá, redutível, ok? Reduzi. Só que chega em algum momento, que é o caso de 1,5, que não dá mais para reduzir. Ou seja, eu não consigo simplificar por nada. Embaixo aqui, eu poderia até pensar, eu posso dividir o 2 por 2. E aí eu ficaria com 1. Mas não dá para dividir 1 pelo 2. E lembrem-se, lá no começo de números racionais, nós vimos que os racionais são frações em que, tal que, lembra da barrinha? Tal que o A e o B são números inteiros. Então, eu não poderia dividir por 2, porque senão eu ia ficar com 0,5 sobre 1. E isso não pode, ok? Não posso ficar com zero, com vírgula em cima. Tá bom? Logo, o que é uma fração irredutível? É aquela que não é possível mais simplificar, ok? Qualquer dúvida, deixa um comentário aí ou me manda uma mensagem para
eu te ajudar. Então vamos agora resolver. Vamos descobrir qual é a fração irredutível desses números, tudo bem? Então, por ser a primeira vez, eu vou fazer bem devagarzinho, tá? 0,15. Lembra que no vídeo anterior nós tínhamos frações com um denominador 10, 100, 1000, era alguma coisa como aquela 55 sobre 10. É mais ou menos isso que nós vamos fazer aqui, tá? Mas antes de transformar em fração, eu vou buscar qual é o meu número significativo, qual é o número importante dentro dessa estrutura de decimal. Então, repare, qual é o meu número importante aqui? O número importante é o 15. Concorda comigo? Porque ele é um número significativo. Dessa maneira, eu quero que a minha vírgula chegue depois dele, certo? Para que ele seja vírgula 0. Lembra disso? Quando nós temos um número, por exemplo, o número 12, eu posso escrever 12 ou eu posso escrever 12,0. Então, eu quero que esse 15 seja 15,0. Para isso, eu preciso que a minha vírgula ande 2 casas decimais para a direita, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu número significativo, que no caso é o 15, e vou colocar dividido por 100. Por que vai ser dividido por 100? Porque eu andei 2 casas decimais, então eu vou dividir por alguma coisa que tem 2 zeros, ok? Então, qual é a fração que gera 0,15? É 15 centésimos. No entanto, essa não é a fração irredutível. Então, eu vou repetir ela aqui, para a gente poder descobrir qual é a fração irredutível do 0,15. Bom, embaixo eu posso até dividir por 2, né? Já que o 100 é par, mas em cima não. Então, só vou conseguir dividir isso daqui por 5, ok? 15 dividido por 5, vou ficar com 3. 100 dividido por 5, eu vou ficar com 20. Posso dividir o 3 pelo 20? Posso simplificar? Não, não consigo simplificar, tá bom? Então, qual é a fração irredutível? É 3/20. Beleza? Sempre que a gente acaba, o que a gente faz? Circula o nosso resultado. Tudo bem? Espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, deixa um comentário ou me manda uma mensagem para eu te ajudar. Tudo bem? Vamos então para um segundo exemplo. Esse segundo exemplo é a letra B, que é menos 0,36. Repare que o sinal de negativo ele não vai fazer diferença. Só repetir ele aqui, menos, e aí vamos obter uma fração. Qual é o número significativo aqui? O número significativo é 36. Então, eu quero que essa vírgula ela ande 2 casas decimais para a direita, para que o 36 fique 36,0, ok? Então, para isso, nós vamos fazer 36 sobre 100, novamente com o 100. Por que 100? Porque o 100 tem 2 zeros. Já que eu pulei 2 casas decimais, eu acompanho com 2 zeros, ok? Mas essa não é a fração irredutível, temos que simplificar. Vamos simplificar por 2, já que os dois números são pares. Então, dessa maneira, nós vamos ficar com 18 sobre 50. Opa, mas eles ainda são pares, então dá para dividir por 2 de novo. Dessa maneira, 18 dividido por 2 vai dar 9 e vai dar 25. E aí, a gente não vai mais conseguir simplificar. Então, qual é a fração irredutível de menos 0,36? É menos, lembre-se do sinal, hein? É menos 9,25 avos. Ok? Tudo bem? Então, eu espero que você esteja entendendo o nosso raciocínio. Para isso, eu vou fazer um outro exemplo, mas esse exemplo que eu vou fazer agora não está no livro, ok? É um exemplo novo. O exercício do livro, você vai terminar em casa e eu te ajudo. Então, vamos lá. Vamos para um exemplo qualquer aqui. Eu vou botar exemplo e eu quero agora o número 2,5. Olha que número bonitinho, 2,5.
Qual é o meu número significativo nesse caso? O meu número significativo é o 25, sem a vírgula, porque eu quero que a minha vírgula fique depois do 25. Para isso, quantas casas decimais eu preciso movimentar aqui? Apenas uma. Sendo assim, eu vou dividir esse cara por 10. Por que 10? Porque eu vou andar uma casa decimal, eu coloco 1 zero. 2 casas decimais, 2 zeros. 3 casas decimais, 3 zeros. 4 casas decimais, 4 zeros. 5 casas decimais, 5 zeros. 1 milhão de casas decimais, 1 milhão de zeros. Entendeu o raciocínio? Então, o que está faltando aqui? Simplificar. E poderemos simplificar por 5. E aí vamos obter uma fração irredutível, que vai ser 5 meios. Olha que coisa bonita. Então, quem é 2,5? É 5 meios. Tudo bem? Aí você pode estar se perguntando assim, poxa, e se em algum momento eu me esquecer de simplificar? O que vai acontecer? Bom, se for dentro de uma avaliação, provavelmente você perderá pontos, tá? Porque sua resposta está incompleta. Se você não simplifica, a resposta que você está apresentando é incompleta, ok? Então, vamos aqui, ó, outro exemplo. Olha aí, 12,205. Qual é o meu número significativo aqui? É 12.205, ok? 12.205. E aí você vai ter que pensar, bom, eu quero que minha vírgula fique depois do 5. Quantas casas eu preciso movimentar? 1, 2, 3. Dessa maneira, nós vamos fazer com que o 12.205 fique sobre alguma coisa com 3 zeros, ou seja, com 1000. E aí, nós vamos simplificar. Como é um número terminado em 5, dá para simplificar por 5, ok? Então, nós vamos fazer 2.205 dividido por 5. E vamos obter 2.441 dividido por 200. Ok? Dividido por 200. E aí a gente vai pensar, bom, dá para simplificar mais esse cara? Vamos ver, não são pares. Aqui é 1 e aqui termina em 1, aqui termina em 0, então não são números pares. Não dá para simplificar por 5 de novo, porque o número que está no numerador, ele não termina em 5 nem em 0. Também não dá para dividir por 3, certo? Então, acho que dá para finalizar aqui, fica legal finalizar, tá bom? Então, perceba que às vezes o nosso número é grande, né? Então, 2.441 dividido por 200 é a nossa fração irredutível. Caso você tenha dúvida, caso você não tenha entendido, deixe um comentário ou então me manda uma mensagem para eu te ajudar, ok? E até a próxima aula.